Graça e paz, família Vibini. Graça e paz, amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá ótimo? Tá melhor? Tá melhor, graças a Deus. Deus é muito bom, amém, queridos? Vamos no nosso estudo de hoje, da palavra de Deus, capítulo por capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e 4 de Neemias. Ore nessa hora e peça que Deus fale com você, que Deus fale conosco nessa noite. Obrigado, Deus, bendizemos ao teu nome da glória, te exaltamos, te glorificamos. Obrigado pelo dia maravilhoso, pelo dia abençoado. Obrigado também por este momento que nós nos reunimos aqui na tua casa para estudar a Bíblia e agora aprender aquilo que o Senhor tem de mensagem para o nosso coração. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, te agradeço e conto com a ajuda do teu Espírito Santo, Ele que sempre tem nos ajudado, Ele que nos guia a toda a verdade, Ele que nos abre a verdade da palavra, fazendo com que nossas vidas possam ser submetidas aos ensinos da palavra do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço e peço a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 3, capítulo 4, né? E assim nós vamos seguindo no estudo da Bíblia, capítulo por capítulo, irmãos. Se você leu em casa, você se deu conta, né, que a reconstrução de Jerusalém continua no texto de Neemias. E o que nós encontramos neste capítulo 3 que nós acabamos de ler? Que a disposição que Neemias tinha para reconstruir Jerusalém, irmãos, de tal maneira contagiou o povo de Israel, o povo de Judá, que eles se uniram como se fosse uma só pessoa para reconstruir neste capítulo 3 os 8 portões que havia na cidade. E na verdade esses portões ficavam nos muros, né, ou no muro que circulava a cidade de Jerusalém. Nós vimos então aqui que eles se juntaram para reconstruir esses muros. Tem o nome de cada um desses muros e tem também, na verdade, o nome de quem liderou a construção desse muro. A gente nota, brigadão, viu, irmão Anderson? A gente nota que cada muro foi liderada a reconstrução por um homem, mas que havia ali uma multidão de gente junto com aquele líder para poder construir. E o relato mostra que desde o primeiro muro, ou melhor, desde a primeira porta, que é a porta das ovelhas, até a porta do peixe, que é a segunda, está narrado ali quem fez o trabalho, liderado por quem e a equipe. É muito bonito, irmãos, quando a gente tem registro das coisas. Por isso que é importante a gente registrar tudo que faz na obra do Senhor. Então a gente vê que quem trabalhou na obra foi levitas, sacerdotes e o povo todo. Eles se uniram com esse propósito de fazer esta reconstrução. A primeira porta é a porta das ovelhas, que está no versículo 1, e na verdade diz que Eliasibe e os seus irmãos sacerdotes foi que fizeram, eu reparo, dali até a porta do peixe, que está no versículo 2, que na verdade aí já foi liderado por Azená. Ele fez acenar ou azenar. Ele fez o reparo da porta do peixe e do muro correspondente, tá, irmãos? É por isso que eu coloquei ali da porta dos portões e do muro, porque entre o muro todo havia portões. É como se fosse nós aqui na igreja, ó, um muro grande, mas tinha um portão aqui, um portão social, já um portão maior de estacionamento. Então cada portão desse tinha um nome. O segundo portão ou segunda porta, no versículo 3, é a porta do peixe. A Asenaá, junto com uma grande equipe, comandou a construção deste portão até o muro, né? Aí o muro até a porta velha, versículo 3, que estava sob a liderança de Joiada. E ele e a equipe foi até a quarta porta, ou portão, que está no versículo 13, que é a porta do vale, né, que foi reparado por Anum e os moradores da região, tá vendo? Depois, logo no versículo 5, a porta do monturo, ou seja, da porta do vale até do monturo, foi aquele homem que conduziu. Aí chega na porta do monturo, verso 5, Malquias com o seu filho, e ele vai reparar e edificar o muro até a porta da fonte, no versículo 15, que é a sexta porta, que reparou Salum, né? Depois esse vai até
a porta dos cavalos, ou melhor, a porta das águas, versículo 26, e da porta da fonte até a porta das águas, uma equipe muito grande trabalhou, não foi uma equipe tão pequena contra a outra. Aí depois vem a 8ª porta, que é a última, porta dos cavalos, versículo 28, que foi reparada pelos sacerdotes, cada um em frente da sua casa. E esses que foram da porta dos cavalos, que é a 8ª porta, foram até a porta das ovelhas, que está no versículo 32, porque a porta das ovelhas é a primeira, é aquela que nós vimos lá em cima, então fechou um círculo, né, em torno da cidade de Jerusalém, cada um, irmãos, ali liderando, fazendo o trabalho. E mais uma vez a gente vê, irmãos, o que um povo unido pode fazer. A coisa mais linda, irmãos, um povo unido pode reconstruir uma cidade. Um povo unido pode construir muita coisa ou reconstruir. Agora, um povo separado não faz nada. Por quê? Porque está todo mundo nas suas tarefas, nos seus afazeres, nas suas atividades e ninguém faz nada. Aí você que leu comigo vai pensar outra vez. O que será que Deus, o Espírito Santo de Deus, tem para nos falar num texto desse? Tão histórico, tão técnico, né? Cheio de nomes e que fizeram isso, fizeram aquilo, mas aí a gente já começa a tirar lições. Não foi um homem sozinho, mas partiu da animação de um homem que era Neemias. Deus trabalhou e levantou pessoas para poder ajudar. E o mais legal é que aqui cada um fez na frente da sua casa. Às vezes eu passo nas avenidas da nossa cidade e vejo as nossas avenidas cheias de mato. Ipatinga é uma das cidades mais arborizadas, irmão, da América Latina, chegou a ser uma das mais arborizadas da América Latina, hoje já não é cidade, estou falando centro urbano, porque existia uma lei na nossa cidade, na década de 80, que quem derrubasse uma árvore tinha que plantar duas. Então a própria prefeitura tem aquele viveiro bonito, né, aqui embaixo, é para doar muda, para poder replantar a cidade. Então nossa cidade ficou uma cidade muito arborizada. Existe uma beleza fora de série a gente viver numa cidade cheia de árvore. Porém, uma cidade cheia de árvore, cheia de grama, é linda, cheia de jardins, igual nós temos, é linda. Só que numa época de chuva dessa, quando os camaradas terminam de cortar a grama de um quarteirão, o Anderson trabalha nessa área com eles, né? Já está cheio de mato outra vez. Só que tem avenida aqui em Ipatinga e rua aqui em Ipatinga, que eles nunca chegam para cortar, porque não dá conta. Então, olha bem, eu já pensei, se aqueles moradores se juntassem, comprassem uma máquina de cortar grama, e se cada morador assumisse o compromisso, na frente da minha casa nós vamos passar a máquina, em um dia, talvez eles fariam uma avenida inteira. Vocês entenderam, irmãos? É isso que eles fizeram aqui em Jerusalém. Cada um fez em frente ao seu lugarzinho, cada um foi, essa parte eu cuido. Então, começando lá da porta das ovelhas, até a 8ª porta, cá embaixo, a porta dos cavalos, cada um liderou, cada equipe fez. Não estou dizendo, tá, irmãos, que a gente deve fazer isso, mas é uma sugestão para poder fazer a coisa ficar bonita. Ah, pastor, mas eu pago imposto é para isso, então você nunca vai ver uma cidade bonita, porque eles vão meter o pau no imposto, vai fazer de tudo, e sua frente de casa vai ficar um bagulho, um lixo, né? Você entendeu, irmãos? Não é assim que funciona? Aí quem já foi num país de primeiro mundo, vê as ruas limpas, vê tudo bonito, aí você pensa que lá tem equipes de limpeza igual nós temos aqui para limpar. Sabe por que aqui tem equipe de limpeza? Porque o brasileiro é porco, sem educação e suja a rua. Lá naqueles países lá, igual eu morei, eu sei, as ruas são limpas é porque o povo não suja. Tem equipe, mas não é para pegar, fica varrendo rua. Tem equipe para pegar lixo pesado, aquele lixo que a gente acumula em casa, né? Põe lá na sacola para pegar aquilo e levar para um lugar de reciclar, de tratamento. Mas varredor de rua você não encontra. Eles passam com a máquina varrendo a rua, aquele carro, e vai varrendo que tem, e varre a cidade inteira em poucas horas. Por quê? Porque o povo não suja, não precisa de gente para limpar. A gente suja e acha que a cidade vai dar conta de limpar. Aí a gente sofre agora, ó, tá vendo aí, ó? Época de muita chuva, tem muita gente morrendo em área urbana por causa de cidadão porco sem educação que suja a cidade. Joga lixo para tudo quanto é lado, aquilo vai entope os bueiros, entope as ruas, porque não dá conta, e ribeiros dentro de cidade estouram, porque se cai uma tromba d'água, uma cabeça d'água, como se diz, lá em cima, na cabeceira do córrego, aquilo vem muita água, não tem por onde a água correr, porque está tudo entupido, entra para as casas, pega a gente de surpresa e morre. Coisas que a gente precisa compreender,
que já que na Bíblia tem um exemplo, não foi pago para os construtores, irmãos, restaurarem todos os muros de Jerusalém e restaurarem tudo que havia naquela cidade. Foi um povo voluntário que falou: nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer. A gente precisa entender que a obra de Deus, as grandes coisas feitas no reino de Deus, são pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, me envia. Quando Deus olhou e falou para Isaías, né, quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu já falei isso aqui na igreja, todo mundo chama aquilo, e até às vezes algumas bíblias estão lá, o chamado de Isaías, mas você pode notar, Deus não chamou Isaías, Deus mostrou para ele o que tinha que mostrar, e depois Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus jogou a pergunta no ar, e ele estava lá naquela experiência com Deus, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo? Deus não falou com ele assim: eis que te chamo, Isaías, você vai. Não, ele falou assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não perdeu a oportunidade, ele se voluntariou, ele falou: eis-me aqui, me envia, me manda que eu vou. Então assim, de cara a gente já vê, né, irmãos, que coisa linda e maravilhosa nós encontramos. Existem alguns detalhes aqui que eu fiz questão de frisar, né? Além desse que é chave, pessoas se voluntariaram para reconstruir os muros de uma cidade. Cada um pegou uma parte, falou: essa parte é minha, aquela é do outro. E com isso, irmãos, a gente aplica isso para dentro da igreja. Se cada irmão, por exemplo, disser: pastor, nós vamos encher esse banco aqui de pessoas, o outro: nós vamos encher esse, nós vamos ser aquele, nós vamos ser aquele, nós vamos ser aquele. É trabalho voluntário, cada um faz um pouco. Agora, às vezes a gente fica esperando para o pastor, para a pastora, para os missionários, a gente fica esperando para a equipe tal fazer. Você está entendendo, irmão? Como é que Deus nos amplia a visão, que é um trabalho lindo e um trabalho voluntário. Assim como também, irmãos, encher o céu de vidas, levar máximo de gente para viver eternamente com o Senhor Deus, depende de cada um de nós fazer uma pequena parte. Tem gente que acha que é uma gotinha no oceano, tem gente que acha que é apagar fogo, essas coisas de fazer no reino de Deus. Não, querido, isso é escrever a história do reino de Deus, quando você se voluntaria, independente se tem gente te observando, se tem gente te valorizando, se tem gente te elogiando, independente se tem gente, ser humano, vendo o teu trabalho, enchendo a tua bola, aquilo que você faz em secreto para o reino de Deus, para abençoar uma alma, para resgatar uma alma, para trazer para a presença do Senhor, tudo aquilo, irmãos, é a parte que cada um faz para poder construir um grande reino, que é o reino de Deus, né? Uns fazem mais, outros fazem menos, e tem uns que não fazem nada, né? E tem uns que é igual Tobias e Sambalate, do capítulo 4, só quer avacalhar, tá bom? Mas não é, a gente vê que o reino de Deus é feito assim, e isso também é outra aplicação para nós. Tem gente que acha que servir a Deus, trabalhar na igreja, ganhar alma, é só lucrar, é só estar bem. Não, querido, levanta a gente contra, levanta a gente para te derrubar. Às vezes, na astuta cilada do inimigo, ele faz situações para você desanimar, e você acaba desanimando. Então, outra lição aqui é: esquece das adversidades, apenas faça aquilo que Deus colocou no seu coração, como voluntário para fazer. Se levantar contra você, larga para um lado, faz a obra, é só isso, né? E hoje a gente lê aqui, né, esse relato da construção dos muros de Jerusalém, a reconstrução na verdade, e das portas, coisas que foram feitas há muitos anos atrás, tá, irmãos? Há muitos anos mesmo. Nós estamos aqui num tempo mais ou menos 400 a 600 antes de Cristo, que esses eventos aconteceram, né, que nós estamos agora relendo, tá? Agora, veja bem que alguns fizeram em frente da sua morada, da sua habitação, em frente da sua casa. É o que está no versículo 10, por exemplo, que Gedaías reparou ao lado do filho Arumaf, em frente da sua casa. Depois nós vemos lá no versículo 28 também, que é a porta dos cavalos, foram reparados pelos sacerdotes, cada um em frente da sua casa. Então a pessoa simplesmente ia, assumia aquele compromisso e fazia o trabalho. Um outro detalhe que eu pontuei aqui, é que nem mesmo as mulheres, irmãos, ficaram de fora. Não pensa, irmãos, que as mulheres aqui estavam lá só fazendo pão com salame e fazendo vaca atolada para os homens que estavam trabalhando, que não era não. Porque aqui a gente faz uns eventos, as nossas irmãs, né, levam o pão com salame, levam a vaca atolada, né? Enfim, as irmãs têm um trabalho mais leve, mais suave, mas aqui, irmãos, a cantiga era outra, tá? Aqui
não só Neemias, que era o copeiro do rei, meteu a mão para fazer, como também muitas outras pessoas, e aqui está registrado, que até mesmo as mulheres, versículo 12 diz assim: ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Olha que coisa linda, né? O camarada foi, e foi também as filhas dele para trabalhar e ajudar na obra do Senhor. Então há lugar para mulheres, irmãos, em todo lugar. Há quem diga que nós, os crentes, os evangélicos, somos muito de discriminar, de fazer essa separação. Não, a gente honra nossas mulheres, nossas crianças, nossos velhos, nossos jovens, nossos adultos, mas reconhece que cada um pode fazer o trabalho da obra do Senhor, desde que fale, eu quero, eis-me aqui. Tem lugar para o serviço do Senhor, tem lugar no trabalho do Senhor. Agora, ao ponto de até mulheres trabalhar, a Bíblia registra também no versículo 5, que teve alguns nobres, que as pessoas de alto escalão, que não quiseram. Olha para você ver que incrível, né? Versículo 5, ao seu lado repararam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. O único registro de quem não foi esse bandido, os nobres. Que coisa, né, irmãos? Todo mundo foi, sacerdote, levita, o povo comum, líderes, homens de respeito, suas filhas, mas os nobres, alguns nobres, né, só dos tecoitas, tá, irmãos? Só dos tecoitas, que era um povo, uma parte, né? Eles não foram. Então você vê que nós vamos encontrar dentro da igreja hoje gente assim, gente que vai, gente que leva a mulher, leva os filhos, a gente vai ter gente que vai fazer com muito, com pouco, a gente vai fazer rápido, a gente vai fazer devagar, uma equipe que vai ser grande, uma equipe que vai ser pequena, mas nós vamos encontrar também, né, mulheres, como eu disse, filhas que vão trabalhar, mas nós vamos encontrar também alguns nobres, entre aspas. Eu costumo dizer que é a nata, né? A nata só quer ficar de fora, né? Só quer ficar de fora, só quer assistir. Então a gente encontra isso dentro da igreja, gente que só quer assistir, né? Gente que quer ver. E para no final dizer que fez parte do problema é esse, né? O problema é que depois quando eles verem a gente, quando verem a gente congregando lá no Bretas, é o meu sonho, tá, irmão? Eu já falei para vocês que meu sonho é congregar ali, eu não posso nem ir no Bretas. Quando eu vejo, eu já vejo o lugar, o carro entrando, o carro saindo, eu já vejo a placa, a fachada, já vejo tudo. Então evite ir ali, não me pergunta por que eu agarrei naquele negócio ali, eu imagino. Então assim, aí depois a pessoa fala, aquilo lá é do meu tempo, mas só ficou de longe, só assistindo, você ralando, você orando, você clamando, você jejuando, você buscando, você pedindo, e você vindo para a igreja. Mas existe sim esses queridos que ficam de fora assistindo, né? Infelizmente, mas não deveria, é porque eu creio que cada um pode fazer, irmãos, alguma coisa. A gente tem visto aqui na igreja, que quem de fato não pode nem pôr a mão para fazer nada, às vezes a pessoa vai e ora. Nós já tivemos gente nos nossos mutirões, né, por exemplo, né, os irmãos na época do mutirão, que era pesado, mas ia gente, irmãos, só para ir, mas ia, gente que não podia, pela idade, pela força, mas estava lá. É isso que nós queremos dizer, cada um pode fazer, irmãos, de acordo com a sua força. O que a gente não pode é ser como esse do versículo 5, aqueles nobres que não se sujeitaram ao serviço e ficaram de fora, tá? Amém, queridos? E aí assim, a gente vê que todos colocaram a mão na massa, literalmente, tá, irmãos? Colocaram a mão na ferramenta e foram trabalhar para reconstruir os muros de Jerusalém, tá bom? Depois nós vamos encontrar no versículo 5, no capítulo 4, a oposição se levantando contra Neemias. Já tinha levantado lá atrás contra Esdras, agora a oposição se levantando contra a reconstrução liderada por Neemias. Mas o que eu quero frisar para os irmãos? Que uma das características de um bom líder, de um grande líder, de um líder abençoado, irmãos, é exatamente como este líder lida com os problemas. A gente tem visto líderes na igreja que têm liderado pela graça e pela misericórdia do Senhor, líderes que têm liderado, mas não são líderes chamados por Deus, capacitados. Então esses líderes sofrem quando tem um problema, uma crise para resolver. É muito diferente, irmãos, quando um bom líder, um líder chamado por Deus, um líder de fato que é chamado por Deus e se prepara para liderar,
a gente vai ver que quando surgem problemas, este líder sabe como resolver o problema. E o próprio modo de Neemias resolver problema nos ensina como é que a gente resolve o problema dentro da igreja. Tem gente que acha que a gente resolve o problema dentro da igreja fazendo reuniões, conversando, falando, detonando, cortando e fazendo 300 coisas. O modo de Neemias enfrentar e resolver os problemas mostra para nós algumas características de um bom líder, de um líder conduzido por Deus, né? A gente vê isso. O que acontece? Nesse ponto que nós estamos aqui, do capítulo 4, Judá, o povo de Judá que estava reconstruindo o muro, começa a sofrer fortes perseguições. E a primeira delas é ataque moral. Veja bem que o versículo 2 começa a dizer para nós, né, que Sambalate ficou furioso e indignou-se muito e começou a zombar dos judeus. E olha o que ele fazia, ele dizia na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, olha o que ele dizia: o que esses fracos estão fazendo? Será que eles vão reedificar o muro? Eles irão sacrificar? Será que eles acabarão a obra num só dia? Será que eles conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Está vendo, irmãos, ataque moral, desanimando o povo, jogando o povo para baixo. É aquela velha história que a gente precisa de gente do nosso lado, que nos anima. A gente precisa de gente que nos anima. Não, nós vamos fazer assim na igreja. A gente precisa que os irmãos levantem e falem: não, nós vamos mesmo e vai dar certo. Aqui, irmãos, vocês estão vendo que se levantou Sambalate para zombar e para desanimar e colocar medo. Será que eles vão conseguir, né? É aquele projeto nosso, irmãos, de ler a Bíblia toda aqui na quinta-feira e estudar ela, igual nós estamos capítulo por capítulo. Quando nós começamos lá atrás, né, talvez teve muita gente que duvidou. O que é que está que duvida? Será que eles vão conseguir? Ah, não vai, ah, não dá, ah, o pastor vai desistir, ah, ele vai desanimar no meio do caminho. E agora, irmão, nós estamos chegando lá, 2028, se Deus quiser, a gente conclui, ou antes, né, se Deus der graça. Está vendo, irmão? São coisas assim, igual agora nós estamos aí para envolver com o discipulado na igreja, no modelo da célula. Talvez tem pessoas que começam: ah, se vai dar errado, ah, porque deu errado, já vai dar, ah, não vai dar certo, ah, será que eles vão conseguir? Querido, a obra de Deus não é feita assim. A gente precisa crer, vai dar certo. Vamos aprender, vamos fazer com amor, nós vamos colocar a mão no arado, nós vamos entrar junto e vai dar certo. Amém, queridos? Amém, igreja? Você crê assim? Porque é assim que funciona. Eu creio, eu não perco a esperança, eu vou estar sempre crendo. Então, irmãos, veja bem que eles começam a sofrer ataque moral. E esse ataque primeiro aqui não é pedrada, não é tiro, não é lança, não é espada, não é nada. É ataque verbal, para entrar na mente do povo e desanimar o povo. Por isso você tem que vigiar, irmão. Irmão, vigia. Você que está aqui nesta noite, quem vai assistir depois lá pelo YouTube, vigia, irmão, vigia. O inimigo sempre ataca a gente, assim, entrando na mente da gente. Coloca as nossas necessidades em primeiro lugar. Ah, eu não posso porque eu tenho que concluir meu curso, eu tenho que estudar. Ah, eu não posso porque eu tenho que casar. Ah, eu não posso porque eu tenho família para cuidar. Ah, eu não posso. Ah, eu não posso porque está chovendo. Tem isso, né? Ah, eu não posso porque está chovendo. Ah, eu não posso porque está quente demais, né? Você está entendendo, irmão? O diabo não chega, irmão, diretamente te lançando doença, te lançando, enfim, sei lá o que. Não, querido, ele entra na tua mente e começa a lançar essas coisas aqui que são exemplificadas para nós, começa a desanimar, a te colocar outros motivos para você não seguir na caminhada. Esse foi o primeiro ataque moral. Mas veja bem como foi que eles venceram esse ataque moral, com oração. Ao invés, irmãos, de Neemias, olha, eu disse para você lá, ó, uma das características de um bom líder é como ele lida com problema. Olha o problema que são os ataques de Sambalate. O que Neemias fez? Neemias não convocou, irmão, um exército para lutar contra. Neemias não ficou reclamando, irmão, misericórdia. Se tem algum obreiro aqui, que quando a luta vem, começa a reclamar, veja que Neemias não reclamou, não murmurou. Ele: ah, por que Deus só me chamou? Mas por que? Não, irmão, se você está lá trabalhando no teu grupo, você está trabalhando na tua área, e você vê que o inimigo se levanta usando pessoas, ou sei lá o quê, não murmure, por favor, pare, não murmure, você não vai vencer se murmurar. Israel nunca venceu uma luta quando eles estavam viajando no deserto, eles murmuravam, mas quando eles confiavam em Deus, louvavam o Senhor, escutavam os profetas e obedeciam, Deus inventava uma vitória para eles, irmão, mandava anjo, mandava a tempestade, Deus fazia a vitória chegar. Então veja bem, irmãos, ao invés de reclamar,
Ao invés de Neemias pegar e falar assim, eu vou largar meu cargo, né? Eu vou largar meu cargo, eu vou entregar tudo, eu vou deixar de ser pastor porque aquela igreja me arrebenta, eu vou deixar a missão, eu vou deixar. Não, irmãos, ele resolveu indo orar. Nossa arma é oração, Irmão, escuta o que o Espírito Santo de Deus te diz. A autoridade que Deus deu para a igreja, Ele não vai dar para político nenhum, é só para a igreja. Porque Jesus disse que ia constituir a sua igreja, falou isso com Pedro. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Irmão, se Deus te chamou para ser igreja, fica no teu lugar, porque Deus escuta a tua oração, irmão. Ele escuta a oração que você fala, e até a que você não fala, aquela que você fala em segredo, ninguém escuta, Ele ouve, porque Ele selou com autoridade a instituição chamada igreja, e quem está dentro dela deve se alegrar, fica só nela. Por isso que nós intercedemos pelas nossas autoridades toda quarta-feira, mas nós não pretendemos ser autoridade, e nem tomar o lugar deles, porque eles não podem vir para o nosso lugar. Irmãos, se o nosso presidente, que nós sempre sonhamos com ele, viesse aqui e tentasse fazer o que eu e você fazemos, ele não ia conseguir, porque Deus colocou ele nas outras 3 pernas, que precisa dele, e ungiu ele para aquilo, mas colocou nós, irmão, no lugarzinho de igreja. A tua oração, irmão, é ouvida, e a dele pode ser que não seja. Amém, queridos? Amém? Então a gente falou sobre isso aqui, colocou, clamou, pediu. Eu sei que a igreja fez isso, é claro, né, irmãos? Claro que a igreja fez, essa igreja fez e muitas outras igrejas fizeram, mas a igreja em si, no Brasil, não compreendeu, não entendeu, ficou um vago, né, e ficou um vazio no nosso coração depois da grande derrota, né? Depois da grande derrota, aquele vazio, agora a gente está começando a embalar. Mas eu digo para vocês o seguinte: vigia, não desanima, porque se o teu lugar é esse que Deus te pôs e é reino de Deus, faça a tua obra, faça o teu trabalho, e faça ele com excelência, faça bem, faça o melhor, faça crendo. E quando vier um irmão levantar contra você, para poder tentar te desanimar, tentar te derrubar, tentar te tirar dessa rota, desse caminho, eu te digo, faça como Neemias, ore, porque ele conseguiu vencer com oração, nesse primeiro momento, tá? Só que no versículo, vai falar para nós no versículo 7, que Sambalate e Tobias, e agora os árabes, os amonitas, os adoditas, quando ouviram que o muro ia adiante, não deu certo as acusações, o que eles fazem? Agora eles se levantam de fato para a guerra. Aí eles se levantaram para guerrear, uniram-se, verso 8, e vieram atacar Jerusalém e criar confusão. Aí Neemias vai resolver, só que dessa vez Neemias muda a estratégia, irmãos. Ele vai orar, mas ele vai agir. Olha que coisa linda, que Deus quer que você ora, mas não pensa que Ele quer que você fique parado. Essa é a grande questão. Há um tempo só de orar. Quando veio o ataque moral, Neemias não atacou moralmente, ele orou. Guarda isso. Mas é muito comum dentro do reino de Deus, a pessoa me acusa, ou me maltrata, eu derrubo aquela pessoa e maltrato ela para eu parecer que eu sou mais santo que ela. É muito comum dentro de igreja. Quem é de igreja aí sabe disso. Quem é de igreja talvez está mais careca do que o pastor de ver. Não faça isto, porque isso não te dará a vitória. Quando o teu irmão te humilhar, maltratar, se levantar contra você, contra a obra que você faz no reino de Deus, faz o que Neemias fez. Não baixe no nível do teu irmão que está te amaldiçoando, não amaldiçoe. Ore, peça a Deus força e graça, Deus vai te dar a vitória. Não é humilhando o irmão e maltratando o irmão que nós vamos nos tornar melhores do que ele. Poderemos tornarmos melhor do que ele, se nós fizermos o que a Bíblia diz. Ora por ele, abençoa, pede a Deus graça, proteção, que Ele te dê vitória, mas não mexe com isso. Neemias orou, Deus lhe deu a vitória. O inimigo não ficou satisfeito, se levantou com mais força, e dessa vez vem para atacar e vem para causar confusão. E neste momento, irmãos, Neemias diz que ele resolveu, só que ele vai falar assim, versículo 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guardas contra ele, de dia e de noite. Agora não foi só orar, ele falou que por causa da ameaça de guerra, de bater, de jogar pedra, de matar, ele falou não, então nós vamos orar,
mas nós vamos também colocar guarda. Tá? Talvez você olhe para a nossa igreja cheia de câmera de segurança, para lá, para cá, para cá, para cá, para tudo quanto é lado, e deve pensar, mas não é um povo que fala de fé, mas por que eles têm tanto sistema de segurança na igreja? É isso aqui, queridos. Se o ladrão vai entrar e vai roubar, e já avisou que vai, e na nossa igreja aqui ele não só avisou, ele veio e roubou, né? Roubou nosso equipamento de som, no mesmo dia que roubou, o pastor Edgar ligou para a primeira empresa que veio pela frente de segurança e colocamos um equipamento aqui dentro. Foi o que Neemias fez. Ele orou da primeira vez, era só assédio moral, era só desanimar, maltratar, sim, né, para desanimar. Mas agora era, além de desanimar, era tirar a vida, era matar. Você acha que ele fez errado então? É para você ver, irmão, é para você ver que a gente não vive de oração. Eu falei isso para vocês. A gente vive de oração e de ação, de atitude. É isso que Deus espera. É por isso que Jesus operou alguns milagres, e Ele não operou milagres só falando, tu está curado, né? Ele conversou com alguns, Ele cuspiu na terra, fez lodo, colocou no olho, enfim, um punhado de coisa. Ele agiu, Ele fez alguma atitude, alguma ação, não que Ele não pudesse curar só falando, mas é para nos ensinar que muitos milagres na nossa vida depende de atitude, não é apenas orar, é orar e agir, não para maltratar ninguém, como nós vimos lá, mas é para se defender e para conseguir alcançar o seu alvo. Por que nós temos irmão na porta da igreja, né? Por que nós temos tudo isso, né, irmãos? Jesus ensinou isso também, irmãos, no Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, nós sabemos que naqueles momentos da tentação, por que Jesus não fez nada daquilo? É para mostrar para nós que a gente vive de oração, mas de atitude. Não adianta eu orar, pedindo graça, poder, unção, palavra, almas, e pedindo um punhado de coisa, dons, mas não sair, mas ministrar sobre as vidas, a salvação, a cura, a libertação. Um dia, há muitos anos, uma pessoa falou comigo assim, ô pastor, eu tenho um sonho muito grande, que é ter o dom de cura. Eu falei, glória a Deus, irmão, que dom que você está buscando, né? Eu até citei o exemplo da Ana Silvia, que foi curada através da vida de um homem que tinha o dom de cura, já morreu, né? Morreu velhinho, ele ia morrer com 14 anos, Deus curou ele, sozinho na casa dele. E ele partiu dessa experiência e foi buscar a Deus, servir a Deus, morreu com mais de 90 anos, um camarada chamado Kennedy Reagan. Deus usou ele para curar a Ana Silvia, nem era crente na época, não era isso, Ana Silvia? Ana Silvia foi num evento, e lá ele estava lá, né? O meu cunhado levou ela foi, não era nem crente, eu não conhecia ela ainda. Aí na hora que o Kennedy Reagan estava pregando, ele falou, né, tal, que naquela hora Deus estava dirigindo a orar, né, pelos enfermos. Ele foi passando, muito velhinho, já muito velho, grandão e velho, o neto dele agarrava ele pelo suspensório, que chama aquela calça, aquele negocinho. Então o velhinho, ele ficava lá, que Deus usava era ele, e o neto dele, um homem também, né, segurava ele para o suspensório para ele não cair. Ele ia passando, não chegou nem perto dela, ela sentiu algo nela, foi curada da coluna. E ela tem dor para tudo quanto é lado, mas na bendita coluna que foi curada, não tem. Ela não era nem crente. Ela não é nem crente, mas por que fez esse milagre Deus? O camarada tinha o dom. Operar dentro do dom de Deus, irmãos, é incrível. Deus não quer saber se é crente, se é católico, se é macumbeiro, se ele é nada. Se ele falar que vai te curar, ele te cura. Tá bom? Amém, igreja? Pastor, isso é pesado demais. É pesado, eu sei que é, porque a gente acha que porque a gente está aqui, a gente está lutando, a gente está caminhando, a gente tem um privilégio. Não tem, irmão. Se Deus falar assim, eu vou curar agora, e cura. Se ele falar, eu vou usar tal pessoa, ele usa. Quando Balaão não quis dar ouvido à voz dele, ele usou a mula, e a mula abriu a boca e falou. Para Deus não tem impossível nem limite, e muito menos eu posso pensar que eu limito Deus. Se você pensa que Deus vai fazer alguma coisa porque é você que está lá, que sou eu, que somos nós, está enganado, irmão. Deus usa a mula, Deus usa a natureza, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser. Então é um exemplo, eu não esqueço isso. Não era nem crente, mas o camarada estava lá, tinha o dom fluiu, ela foi curada. Quanta fé que ela tinha? Nem meia, nem um tiquinho. Porque Deus disse, eu vou usar, e usou. Lá no futuro ela aceitou Jesus, e a glória a Deus, e aquilo serviu para fortalecer a fé. Então, queridos, é assim que funciona, e a gente precisa de crer na palavra de Deus a cada dia, aprender com o Senhor, e aplicar isso na nossa vida. O que nós encontramos então? Desta vez, ele levanta, muda a estratégia, resolve orar,
mas resolve colocar guardas armados enquanto eles trabalhavam. Por que guardas armados? Porque chegou até ele a notícia que eles viriam para poder matá-los. Era guerra. Não se vence guerra, irmãos, física, material, né, nos jogando. Eu ia dizendo lá da tentação de Jesus, mas eu acabei entrando em outro assunto para você entender. Jesus não submeteu a nenhuma ordem, nenhuma palavra que o diabo disse a ele, Satanás disse a ele, naquela tentação, mostrando para nós que a gente precisa de atitudes corretas diante de Deus, tá? Atitude correta. Por que será que Jesus não transformou pedra em pão, não pulou daquele pináculo do templo? Por que será? Você precisa entender, irmão, né? Existem muitos ensinamentos com relação a isso, mas uma delas é, Jesus não se submeteu a nada que o diabo propôs. E a gente às vezes submete às coisas que o diabo propõe. A gente não quer saber a fonte, né? Não busca se a fonte é de Deus, né? Não busca se aquilo é próprio da boca de Deus, ou da boca do diabo, ou da boca de alguém. E a gente vai aceitando tudo que as pessoas às vezes nos dizem. Então você vê que existe uma área na nossa vida que precisa se submeter à atitude, à ação correta diante de Deus. Então aquela pessoa que me pediu, pastor, eu oro muito para ter o dom de curar. E eu falei, você quer uma coisa muito boa, como eu desejaria ter o dom também de curar, aquele dom que a Bíblia fala. Aí eu fiz uma pergunta para esse irmão, falei, irmão, vem cá, quantas vezes você já orou por algum enfermo? Aí ele, nunca. Falei, misericórdia, então, você quer dom de curar para quê? Está vendo que a gente pede as coisas a Deus que nem sabe está pedindo. Aí eu falei mais para ele, lembra que eu falei para vocês que os dons espirituais, os dons que Deus dá, é como se fossem ferramentas para nós? Eu já até falei para vocês que um dia quero fazer uma dinâmica, pegar uma mesa bem grande aqui, colocar enxada, martelo, foice, e um punhado de coisa aqui, e só falar assim, vem cá e pega um que te agrada. Dom é ferramenta, irmãos, de trabalhar. Tá? Se você não quer pegar na enxada e ser um capinador, um carpidor, como diz aí, então não vem pegar. Então os dons são essas ferramentas. Então se você fica pedindo dom para Deus, você tem que saber que você está pedindo. Aí eu ainda falei mais para esse irmão, se você tiver o dom de curar, ou qualquer outro dom, por exemplo, pensa bem, Deus não vai dar dom para quem não vai operar em cima do dom. Eu falei, você está preparado para você estar dormindo na sua cama, e Deus falar com você, levanta e vai em tal lugar, e ora por fulano que eu quero se curar aquele fulano. Eu falei, você levanta, irmão, da tua cama, qualquer hora, qualquer momento da tua vida, você é capaz de orar por um parente seu, dentro de casa, fora? A pessoa recuou. Por que então que ele queria dom? Ele queria dom para curtir, para aparecer, para dizer para todo mundo, lá, aquele lá Deus usa para curar. Então é ferramenta, irmão, de trabalho. A gente precisa ter ação e entender que o reino de Deus é feito assim. E falei, irmão, Deus não vai dar dom para ninguém que não vai operar. Eu quero ter o dom de revelação, de profecia, um punhado de dom. Você quer para quê? Porque é muito fácil você querer ter dom de profecia, pensando que toda profecia é Deus vai te dar carro, vai te dar casa, Deus vai te curar, Deus vai fazer. E quando Deus começar a te demandar aí, falar do pecado que alguém está vivendo em oculto. Porque teve um tempo nessa igreja que eu cheguei a pedir Deus, Deus, para de me mostrar as coisas. A gente ainda estava virado para o lado de lá, misericórdia, era só pecado, pecado, pecado. E um dos mais pesados daquele púlpito ali, foi quando Deus mostrou pedofilia aqui dentro da igreja. Falei, meu Deus, falei, Senhor, ter o dom de discernimento, de revelação, de profecia é muito bom. Quando vai animar o povo, vai trazer gente, agora... Teve um tempo aqui, irmãos, que os irmãos corriam de mim. Eu estou falando para vocês pela primeira vez para a igreja. Pela primeira vez estou falando, falava com a minha esposa. Tinha gente que corria de mim aqui dentro, parecendo que eu andava vendo coisa o tempo todo. Não era, Deus me mostrava. Me mostra ainda, mas com menos frequência do que era. Tinha gente que corria, mas corria igual o diabo corre da cruz. Mas não é assim. Mas você está entendendo, irmãos? Você fica pedindo as coisas, Deus, mas você está preparado para operar naquilo e sabe o peso daquilo que é? Esse de curar, por exemplo, de profecia, enfim, muitos outros dons que vêm junto desse.
Então a gente precisa de atitude, e nós vimos aqui que as atitudes, elas tomam de nós muito do nosso tempo, dos nossos prazeres, daquilo que a gente ama fazer, daquilo que gosta. A gente toma muito tempo quando a gente se põe para servir a Deus. A recompensa de servir a Deus, irmãos, de tempo e colocando tudo nas mãos do Senhor, são os frutos. Na verdade, os frutos é que nos animam e não deixam a gente desanimar. Eu algumas vezes já pensei em desanimar, sim, não desanimar de servir a Deus, mas de ser filho de Deus e de adorar a Deus, mas já desanimei de fazer certas coisas, porque às vezes a pancada é tão grande, é forte, às vezes, irmão, você está fazendo tudo, mas da melhor maneira, com toda a sua força, tirando força de onde não tem, às vezes você tira da comida da tua casa, você tira de tudo seu, para poder servir uma viva alma, e lá na frente aquela viva alma te destroça. Esses momentos dá vontade de fazer assim, irmão, vou ser sincero, que eu já tive, talvez tenha alguém que já teve, vontade de chutar o balde e ir para outro arraial, ir para outro território, ir para outro lugar, porque o mundo é grande demais, e o que tem de gente morrendo indo para o inferno, e eu ficar aqui tomando a cara, a gente tem esse pensamento, mas tem um fruto ou outro que vale por muitos, e a gente anima. Então vem aquele pensamento, não vale, não vou, não, tem aquela pessoa que eu sei que está valendo a pena, está funcionando. Por isso que por uma alma, irmãos, Jesus Cristo deu a sua vida por cada uma alma, Ele não deu para uma multidão, Ele deu para aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê, na expectativa que muitos iriam crer, e entre eles está eu e está você. Então você vê que a gente precisa de ter essa maturidade para liderar a nossa própria vida nesta caminhada do reino de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, anota isso, sua importância, eu repito, não está nem em mim, nem nesta igreja, e nem em igreja nenhuma te valorizar. O seu valor é que você está trabalhando para Deus no reino de Deus, e Ele não vai se esquecer jamais do mínimo que você fez até hoje. Deus não vai esquecer. Amém, queridos? Então para com esse negócio, tá, irmão, de pensar que sou eu que vou te retribuir, se é o teu líder, se é fulano, não é. Você está fazendo para Deus. Se você for olhar para mim, para nós, talvez nós vamos te derrubar. Tá, irmão, não quer dizer que eu vou fazer isso, mas não olha para mim nem para o homem, olha para aquele que te alistou, olha para aquele que te chamou, olha para aquele a quem você serve, que é Deus. Faça para Ele com o melhor que você puder, e faça muito, irmão, também, não faça pouco não. Se você está fazendo um tanto, triplica, faça mais. Mas por favor, entenda, nós estamos fazendo para Deus, e tudo que a gente faz está muito bem registrado diante de Deus, e certamente você está escrevendo a história do reino de Deus aqui na terra, e talvez você nunca se deu conta disso. Por isso que a gente não pode ficar parado, não para não, faça. Está no ponto de ônibus, está no trabalho, está na escola, está na faculdade, está no caminho, está sozinho, põe o teu coração para buscar de Deus a graça e a direção, porque nós não estamos aqui para ficar prestando atenção em Sambalate e nem em Tobias, ou seja, esses dois que levantaram contra nós, nós estamos aqui para olhar quem está levantando contra, nós estamos para levantar, para fazer aquilo que aquele que nos chamou, mandou. Para isso Ele te deu dons, cada um de nós tem algum dom, irmão, dom de orar, dom de pregar, dom de carregar o outro no colo, que coisa boa é carregar o outro no colo, sabia? Então Deus te deu alguma coisa para você fazer, faça aquilo, mas faça bem, faça muito, porque é assim que Deus espera, né, de nós, da sua igreja. Então quando a gente vê esse primeiro ataque tranquilão, e esse segundo exigiu dele o uso de armas, é onde eu aplico para a minha vida e para a sua vida, que a gente precisa orar e agir com sabedoria e debaixo da graça de Deus. É preciso algumas estratégias nesta vida e nesta terra, para que você não seja atingido, nem eu seja atingido. Deus não me deu todos os dons, mas me deu um ou algum dom, ou alguns. Então que eu fique neles e opere neles, para que o reino de Deus seja glorificado. Amém? Mas não fique à toa, escolhe o teu lugar, e você pode precisar do que eles precisaram. Além deles, irmãos, trabalharem armados, porque ele diz que pus guardas atrás das pontas debaixo do muro, ele anima o povo, ele inspeciona o povo, anima o povo, e ele chega a dizer, irmãos, que eles chegaram a trabalhar com arma na mão, eles tinham ferramenta na mão,
e arma no punho, na cintura, e ele diz que só tinha uma pessoa que não tinha arma na mão, era o trombeteiro, e o trombeteiro andava colado com ele, porque ele estava ali, né, para gerenciar a construção, olhando tudo, e o trombeteiro estava com ele. Por quê? Porque debaixo da ordem de Neemias, ele tocaria a trombeta, e todos deveriam largar o que estivesse fazendo e se juntar a ele no lugar que ele tocasse a trombeta. Olha que outra coisa, irmão, disciplina, obediência, atenção, andar junto para entender o som da trombeta. Opa, essa trombeta é para a gente, vamos largar tudo e vamos para lá. Tem momentos que é preciso a gente ter isso, mas olha, eles trabalhavam com a arma na mão, irmãos, que coisa mais linda, empunhando suas armas. E ele diz aqui um detalhe, que é muito pesado que eu vou dizer, mas nunca pense, irmão, que se você trabalhou o dia inteiro, e lá de noite o Espírito Santo de Deus te falou, levanta-te e vai em tal lugar, que eu quero te usar, e você vai ficar com preguiça, falar, ai, não é Deus não, porque eu estou cansado. Levanta e vai, bobo, se Deus te mandar, ou se Deus não te mandar em lugar nenhum, mas falar, levanta e ora, só levanta e ora, Deus vai te dar sono no outro dia, Deus vai se virar e vai te descansar. Eu já tive experiência de passar a noite inteira acordado, mesmo quando eu trabalhava, né, porque agora eu vivo o tempo integral pela obra, louvo a Deus muito por isso, que se Deus me acorda eu estou tranquilo, eu posso virar a noite igual eu viro direto, no outro dia eu me viro e durmo, mas mesmo antes quando eu trabalhava, quando Deus me despertava para eu não dormir e orar, meu testemunho, não sei se tem mais alguém que tem, Deus me dava força no outro dia e era como se eu tivesse dormido a noite inteira, porque Deus não te levanta, irmão, para você orar, para depois você morrer no trânsito no outro dia não. Engana-se quem pensa que Deus faz isso. Deus não te chama para a obra e separa o teu casamento não, isso não existe. Deus não te levanta para a obra e vai destruir a tua casa. Se Deus te chamou, e se você tem um ministério de Deus, Ele não vai te atrapalhar na vida, nunca. Se você se atrapalhar, é porque você desobedeceu. Não conformo com aquele pastor que tem sua casa toda arrebentada, ele precisa se perguntar, será que Deus me chamou? Não quero ofender ninguém se você conhece alguém, eu só não conformo. Por que eu não conformo? Porque eu não vejo na Bíblia em momento algum, Deus chamando alguém e destruindo a vida dessa pessoa. Eu já vi gente morrer, degolado como João Batista, né? Dizem que muitos dos discípulos morreram frito no azeite, né? Cerrado ao meio, dizem que teve quem morreu crucificado de cabeça para baixo, isso eu já vi, mas agora o camarada viveu uma vida miserável enquanto ele estava nessa terra, porque foi chamado por Deus. Não existe isso, irmão. Se Deus te chama, Ele te capacita, e Ele te dá condições. Deus não destrói lares, amém, queridos? Deus não destrói lares, Deus não destrói sua vida, muito pelo contrário, Ele vai te dar graça para você viver uma vida honrada. Então, é necessário a gente ter esse entendimento. O que eles faziam aqui, que eu quero te dizer, que era incrível, irmãos? Eles trabalhavam 24 horas. Aqui diz que durante o dia eles trabalhavam, e à noite eles vigiavam. Mas Deus mandou fazer, tá, irmão? Não vai sair daqui agora e começar a ficar sem dormir e falar que Deus, né, o pastor falou. Olha que coisa incrível, quer dizer. Olha, então, verso 19. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis. Olha bem, conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim, olha bem, verso 21, trabalhávamos na obra, metade deles empunhava as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Ou seja, metade trabalhava desde de manhã, ou melhor, metade deles empunhava as lanças, no caso é a lança de arma de guerra, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também neste tempo eu disse ao povo, olha bem, cada um com o seu ajudante fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia, faz o quê? Trabalhe. Entendeu, querido? Não é fácil, irmãos, trabalhar. Aqui ele falou que disse para eles, olha, metade deles, cada um deveria ficar, né, em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de noite e de dia eles trabalhassem. De noite era guarda e de dia trabalhava. De noite era guarda, de dia trabalhava. De noite era guarda, de dia trabalhava. Então,
Não dormia. Eu imagino que eles encostavam. Eu imagino que eles faziam tipo um turno, né? Tudo tipo um turno, tipo assim, ó. Descansa ali, irmão, dá uma cochilada. Mas agora, eles não tinham cama e casa para dizer, estou na minha casa para descansar. De noite vigiava, de dia trabalhava. Queridos, quando a gente clama por um clamor na igreja, muita gente nem se dá conta que essa perna do banco que nós falamos aqui, chamada igreja, só ela ora. Então eles não vêm porque eles não entendem isso. A autoridade que Deus te deu a tua oração. Deus te deu poder para a tua oração. É como se Deus dissesse assim, ou melhor, Ele disse na verdade, né? Se a minha igreja orar, eu vou fazer. E dissesse assim, se você orar, eu vou fazer. Mas só que a gente não entende. Nem nós que às vezes viemos para um culto, entende que Deus nos deu essa autoridade. Quando eu oro, irmãos, eu não faço aquela oração mais estadalhada, eu não faço aquela oração mais cheia de coisa, mas eu oro com tanta fé que eu estou no lugar certo, que eu posso orar, que Deus está me ouvindo, que de vez em quando a gente colhe algum fruto, a gente fica alegre, não fica? Quando vê, irmão, pastor, a igreja orou e aconteceu, que alegria, que gozo. Mas eu tenho essa convicção, irmãos, só que Deus quer isso de nós de forma contínua. Como é que eu vou trabalhar de dia e orar de noite? Quando você começa a ter comunhão com Deus, e o tempo todo você vive uma vida de falar com Deus em oração, na tua mente, no teu coração, você se dá conta que até dormindo você acaba orando, e Deus te dá aquele alívio, aquele descanso. É raro, irmãos, os momentos que a gente vai orar, e parece que a gente carregou pedra nas costas, aquela oração pesada que derruba a gente, que arrebenta, é muito raro, existe sim esses momentos, mas você já notou que o tempo todo a gente pode clamar, orar, que Deus vai nos ouvir? Amém, queridos? Assim, então, a gente encerra esse capítulo 4, né, vendo, né, que a oração e a ação deles foi tremenda, ao ponto de trabalhar durante o dia, né, vigiar à noite. Então, a gente pode aplicar de diversas formas no nosso coração, mas eu gostaria de deixar para os irmãos o seguinte, que neste caso que nós acabamos de ler, Deus está dando Neemias a chance de ajudar o seu povo com ação e não apenas com oração. E eu pergunto, e você? É do tipo que desanima diante das pessoas, do contra a obra de Deus? É a minha pergunta, é o que eu faço, né? Para a gente aplicar, para você aplicar. Você é do tipo que desanima do contra? Quando levanta a gente contra, seja lá o que você estiver fazendo, aí você pode nomear, né? EBD, louvor, né? O trabalho da porta da igreja, coordenar as mulheres, o som da igreja, o louvor, a célula, enfim. Você é do tipo que desanima quando você percebe que estão levantando contra? Pare e pensa, e aplica no teu coração, né? Aplica no teu coração e veja o que você vai fazer, né? O que você vai fazer a partir de agora, amém? Amém, queridos? Obrigado, Pai, eu te louvo, te agradeço pelo privilégio e a bênção deste dia, louvado seja o teu nome. Querido Pai, fala conosco, Deus, agora que vamos para casa, confirma a tua palavra, fortalece, ajuda. Estamos envolvidos, ó Deus, numa grande obra que o Senhor Jesus inaugurou para nós, deixou com os seus discípulos, chegou até mim, chegou até nós. Essa obra é muito importante. E eu peço ao Senhor que nos unja e nos dê graça para cada um de nós fazer a nossa parte. Senhor, se tiver alguém desanimado ou desanimando, o Senhor mesmo possa vir e animar e ajudar. Deus querido, não fazemos para os homens, fazemos para o Senhor. E nós reconhecemos a importância e o privilégio de servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses. Muito obrigado mais uma vez, peço a tua bênção sobre nós. Peço a tua bênção sobre os trabalhos que vamos realizar. Mais uma vez eu te agradeço e peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, querido e querida. Deus te abençoe, te dê uma ótima final de semana. Estaremos juntos se Deus quiser.